Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse estudo de André Luiz, que nós sabemos que a equipe dele, a equipe de Emmanuel, já estão nos nossos lares, cuidando de nós, cuidando dos nossos familiares, olhando nas nossas fichinhas, como anda a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, o nosso equilíbrio. Nós que já fazemos parte aí desse grupo espiritual tão bom, tão importante. Nós agradecemos ao mentor desse trabalho pelas oportunidades de estudo e de aprendizado. Porque nós sabemos que nós damos tão pouco e recebemos tanto. Obrigada, Mestre, pela tua paciência infinita conosco, pelo teu amor, que não tem medida, que não tem fim. Que cada um dos nossos lares, Senhor, possa ser abraçado por uma cúpula de luz. E como se fosse um grande jato de luz descendo das esferas celestes e abraçando tudo e todos que estão aqui. Porque nós sabemos que não estamos sós. Que todos os desencarnados e estudantes como nós possam receber essas mesmas bênçãos de amor e de luz, de conhecimento, essa oportunidade de crescimento que nos é apresentada, graças a Deus. Bom, esse capítulo 8, eu acho que de todos que a gente viu até agora, talvez seja o mais denso em termos de conteúdo. Eu até pensei se eu deveria ter dividido ele em duas partes, né? Porque é tanta informação importante que André Luiz coloca aqui pra gente, em tão poucas páginas. Primeira coisa que eu queria comentar, que me chamou a atenção, e de novo, a gente não lê o capítulo, a ideia só é comentar o aspecto moral, o ensinamento que está por detrás das palavras de André Luiz. É essa amizade entre a Evelina e o Ernesto. Você vê que tem 2 semanas que eles estão por lá, no plano espiritual. Eles mal se conheciam quando eles estavam encarnados, se encontraram 2 vezes, né? E de repente estão aí, conversando intimamente, num traço de amizade, a descrição que ele usa aí é intimidade. E aí eu fiquei pensando, gente, com as pessoas que eu conheço, com quantas eu consigo ter intimidade? Todo mundo brinca que eu conheço tanta gente, mas talvez com intimidade dê para contar com menos de uma mão, não é? Porque para isso precisa ter um encontro de almas, precisa de verdade ter um quê, a gente precisa encontrar no outro uma receptividade, um laço de segurança, de confiança que não é normal, que é acima da média, né? E que quando a gente encontra uma pessoa dessa na nossa vida, isso é um presente que Deus põe na nossa frente. E normalmente esses presentes não vêm em dúzia, eles vêm em unidade, porque eles são muito preciosos. Então, quando a gente encontrar um amigo como esse, em que a gente consegue de verdade abrir o coração, se desarmar, a gente tem que guardar de verdade um tesouro. É isso que eles estão mostrando para nós. Essa é a família espiritual. É onde existe a empatia, a simpatia sem o menor esforço. E aí eles falam um pouco dessa senhora Tamburini. É interessante, né? Como em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ela tem um pouco de conhecimento. Ela com certeza foi uma pessoa boa, senão ela não estaria lá nesse hospital de transição do plano espiritual, mas ela não sabe tudo. O conhecimento dela é limitado, mas é um conhecimento que
a esse ponto é o suficiente para acalentar, para acalmar, para dar segurança, para tirar a ansiedade que a gente está vendo aí o Ernesto e a Evelina passando. E aí, quando a gente pensa, quando a gente faz essas conquistas, quem é a primeira pessoa que se beneficia? Somos nós. Quando a gente aprende uma coisa boa, a gente tem a oportunidade de colocar em uso essa coisa, somos nós os primeiros beneficiários desse tesouro, desse talento. E isso é importante a gente lembrar, que os outros que estão ao nosso lado, como nesse caso, eles se beneficiam também. Mas a luz está sendo acesa dentro de mim e ela esparge para todo mundo que está do lado. E ela comenta, eu estou indo nesse Instituto de Ciências do Espírito. E eu fiquei pensando, essa não é exatamente uma nomenclatura boa para um centro espírita? Porque aqui é onde a gente aprende a ciência do espírito. A gente entende todos os mistérios desse mundo invisível que é desconhecido aí para os nossos 5 sentidos materiais. É aí que a gente vai aprender exatamente esse interrelacionamento entre a terra e o céu. Por isso, o nome do livro, né? É uma escola. E aí, eles dividem um pouco as impressões de 2 semanas. E olha só, como eles estão conseguindo aproveitar o tempo nessas 2 semanas. A primeira coisa, eles conseguem perceber como a matéria é mais rarefeita. A gente já viu a água. O comentário de que ela parece muito mais fluida do que eles conheciam. O papel da mente. Essa analogia, essa metáfora que ela fala, como se tivesse as ideias estivessem jorrando e se formando como imagens. É impressionante a gente pensar isso. E aí a gente para pensar se... Será que isso acontece só enquanto a gente está lá? Não. Não é só enquanto a gente está lá. Quando nós estamos aí... Vocês estão vendo meu slide? Então. Quando nós estamos no plano espiritual, porque a matéria é muito mais sutil, esse resultado é muito mais imediato. Mas a gente aqui na Terra, essa infusão de imagens que são formadas pelos nossos pensamentos acontecem também. Por isso que a gente, quando está fazendo uma limpeza fluídica durante um evangelho no lar, a gente fala de formas pensamento. Essa é a linguagem que André Luiz usa nos livros dele. Porque através do nosso pensamento, daquilo que a gente sente, ele fala muito dessa ligação, desse túnel que une o nosso quarto chakra aqui com o nosso pensamento, né? Então, é uma coisa só. A gente sentiu, pensou, criou imediatamente. Quando a gente está aqui, dentro de casa, isso acontece também. E essas imagens, essas formas de pensamento, elas ficam impregnadas no nosso lar, boas ou ruins. Então, vamos pensar, dentro da minha cozinha, dependendo do tipo de conversa que eu estou tendo, da linguagem que eu uso, eu vou começar a impregnar a minha cozinha, a área onde eu faço comida, com essas imagens. Imagina se enquanto eu estou cozinhando, eu estou assistindo um jornal que está falando de só coisas horrorosas, que nem existia aquele ratinho há muitos anos atrás. Quais são as imagens, as formas, pensamento que vão estar impregnando a minha cozinha? Horrorosas. Eu estou cozinhando. O que vai acontecer com a comida que eu estou fazendo quando elas estão imantadas por aquele ambiente? Elas vão ficar envenenadas. Elas vão perder os nutrientes. Além de tudo, a gente sabe que nós nunca estamos sós. O que significa isso? Que quando a gente está
pensando, sentindo, a gente imediatamente se liga com outros espíritos que estão na mesma sintonia vibratória, como uma grande rede de Wi-Fi, uma grande rede de celular, todo mundo conectado na mesma tomada. E aí? Eu estou trazendo para minha cozinha todas aquelas pessoas que estão ligadas na mesma vibração. Talvez, se o caso for, se eu esteja assistindo aí esse jornal falando de um assassinato, e se fala da pessoa que morreu, de repente até ele está lá, dentro da minha cozinha. Porque eu estou convidando. Eu abri a porta para isso. Isso é muito importante a gente pensar. Quando eu penso na casa da gente, nesse momento de Covid, que escritório e casa virou a mesma coisa, todos nós aí trabalhando tanto de casa, como é que será que fica a aura do nosso escritório? Porque não existe mais essa divisão. Quando a gente estava trabalhando lá de fora, a gente saía do escritório, tinha aí meia hora de carro, de trânsito, de transporte público, sei lá, X tempo. Chegava em casa, acompanhado, muitas vezes, porque se o pensamento continua, mas muitas vezes as coisas ficavam lá, as formas de pensamento ficavam lá. Então a gente só trazia os companheiros invisíveis. Agora não. Agora fica tudo na casa da gente. Então, a importância da linguagem que a gente usa, da limpeza do nosso lar, que a gente faz através do quê? Do Evangelho no lar. É fundamental. Vocês devem estar reparando que a casa da gente acaba ficando mais suja, porque está usando mais. Usa mais banheiro, usa mais a cozinha. Então, aquela limpeza que era feita numa rotina uma vez por semana, hoje você tem que fazer mais vezes, porque a casa está sendo mais utilizada, não é? Da mesma forma, o pensamento. E talvez seja para a gente parar para pensar, será que uma vez por semana de evangelho no lar é suficiente? Está sendo suficiente para mim? Isso tudo depende da carga vibratória que eu estou trazendo para o meu lar. Por exemplo, outro exemplo que me veio na cabeça agora. Com tanta gente fazendo terapia online, em que a gente abertamente está falando de todos os problemas, porque quem faz terapia está fazendo o quê? Está abrindo a torneira, né? E tá colocando para fora todos os sapos e lagartixas que tem dentro de si, que normalmente fica lá quietinho, trancado dentro da gavetinha, bem escondidinho embaixo da roupa. Isso é importante a gente lembrar disso. Porque esses sapos e lagartixas, eles continuam pulando depois dentro da nossa casa. É importante falar? É importante falar. A gente sabe que um dos desafios maiores aí do Covid, nesse momento, é exatamente o aspecto da saúde mental. Indiscutivelmente, terapia é um reforço, é uma ferramenta que ajuda demais todo mundo, adulto, criança. Mas a gente tem que ter consciência do que é o poder das nossas palavras, a criação das nossas palavras, dos nossos sentimentos, principalmente em momentos intensos como esse. A outra coisa que eles falam é sobre a telepatia, e a gente sente isso. Quantas vezes a gente liga para uma pessoa, eu ligo para minha mãe fala, estava pensando em você, minha filha. Eu sonhei com você de noite, estava preocupada, tá tudo bem? Por que existe isso? Por causa dessa afinidade vibratória que existe, ou em muitos casais com muita amizade, em que um termina a frase do outro. Exatamente isso. É essa comunhão de pensamentos que acontece. É só que eles estão descrevendo isso de uma forma bonita, mais clara. Talvez eles nunca tivessem percebido isso quando tivessem encarnados, mas se a gente prestar atenção, a gente vai perceber vários instantes onde todas essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, no nosso dia a dia. Porque o mundo é o só, né? Não existe o lado de lá e o lado de cá, é um lado só. Não existe eu e a Terra, não, é uma coisa só. Aquela música do YouTube que fala
We are one, é isso aí. Nós todos estamos unidos de uma forma, conectados uns com os outros. E é importante a gente ter consciência disso no nosso dia a dia. Aí a Evelina fala, eu peguei alguns textos do livro porque eu achei muito profundo. A cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. Com isso, eu vou perdendo o controle de mim mesma. Vocês imaginam quem chega do outro lado completamente desequilibrado? Porque ela não está desequilibrada. Ela é uma pessoa boa. Fez coisa boa, assim, não fez, quer dizer, não fez muita coisa boa, mas não fez nada de ruim, não. Assim, a conta dela tá neutra, mas ela tem merecimento suficiente para estar num lugar bom. E mesmo assim, ela sente como as emoções jorram, intensas. Meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, como a gente comentou, né? A maneira de água de um manancial profundo ao jogo de uma fonte. A intensidade. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos, que me escorrem imediatamente para os lábios, de forma de palavra. Olha só que coisa. Talvez se ela falar, então tá bom, não vou falar. O pensamento já criou, já foi. A partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra avante. Então a gente está vendo aí essa conexão, porque quando a gente está no plano espiritual, o espírito enxerga por todas as células do perispírito. Ele escuta por todas as células do perispírito. Ele fala por tudo. Ele está falando com voz só nesse comecinho, já na hora que começar a ficar mais evoluído, não vai mais ter que usar a palavra não, vai ser só o pensamento mesmo, como a gente vê nos outros livros de André Luiz. Mas é importante a gente lembrar que o perispírito ele não vai ter esses órgãos, como você não vê com o olho, você não fala com a boca. Não? Isso é parte do corpo físico, né? É simplesmente o órgão que vai transmitir, que vai traduzir aquela sensação. E quando a gente está aqui na Terra, que muitas vezes a gente está aí meio cego a essa realidade espiritual e a gente acha que só o que a gente pega, o que a gente sente, o que a gente vê é real, a gente se esquece que não é verdade. Porque existem as ondas de rádio, as de TV, as de Wi-Fi, as de celular, as de som. A luz, os raios violetas a gente não enxerga, mas sabe que pode ficar com câncer por conta deles. O WhatsApp que a gente não consegue explicar. Outro dia estava com a Jace, ela estava brincando com o relógio de falar com, como fala? Com o iWatch dela, com o irmão dela que mora no outro estado usando uma app que chama Walkie Talk. Como é que a gente explica isso? Não tô vendo, não tem fio nenhum. E aí? E aí o Ernesto fala uma coisa interessante. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos, sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar nesse plano. Uhum. E você vê que eles, no capítulo anterior, eles estavam naquela atitude imatura, infantil, de não querer falar alto, falar escondido, dos medos deles, será que eu morri? Com medo deles serem penalizados. Gente, imagina o tanto de espírito que tinha lá, já do lado deles, observando tudo, sabendo que se existe um Big Brother grande, é Deus, né? Que tá vendo tudo o tempo inteiro. Então, isso da gente estar sendo visto e ouvido é o tempo inteiro. Dentro da nossa casa também aqui. Não é só no plano espiritual. E a gente lembra, né, dos livros No Mundo Maior, não sei se vocês se lembram daquela história, do moço que vivia naquela casa que só pensava em dinheiro, que ele tinha herdado muito dinheiro do pai, e que a casa dele era uma coisa horrorosa, ele era muito mesquinho, muito egoísta, muito apegado, muito materialista, né? E André Luiz comenta que quando eles estão entrando na casa, da sensação que é entrar naquele lugar horroroso, com o tipo dos espíritos que estavam lá, e a educação, o conhecimento, né? Educação no aspecto de conhecimento dos obsessores que estavam lá, falando, a gente presta atenção em tudo que fala, que a gente não tem que fazer muito esforço. A gente tem que olhar aí
quando a gente está trabalhando na obsessão, tem que fazer o quê? A gente tem que ver qual é o desvio de personalidade da pessoa. E aí a gente só estipula aquele desvio. É só isso que a gente tem que fazer, não tem que complicar muito. Então, se a pessoa é egoísta, eu só fico soltando ideias, estímulos mais egoístas. Se ele é ciumenta, se ela é ciumenta, eu só tenho que cultivar ideias para gerar mais ciúme. Porque a semente já está lá. É só jogar água. Isso acontece com a gente também. Por isso que a gente tem que vigiar o terreno do nosso coração, né? De quais são as nossas características, boas e ruins. Porque esses seres que estão aí ao nosso lado, e nós sabemos que são muitos. Chico brincava que quem tem pouco tem 7. E a gente sabe que a gente não fez muita coisa boa, então a chance desses 7 não serem muito bonzinhos é grande. A gente tem que prestar atenção na curvatura do nosso comportamento. Porque ele vai estar recebendo estímulos. Então, quando eu estou falando, fazendo coisas que não parecem comigo, que não condizem com a minha realidade, provavelmente é porque não são minhas. São estímulos que estão sendo colocados para mim e que estou abraçando pelo meu livre-arbítrio, né? Aí Ernesto fala. Ela questiona, né? Mas aí, por que a gente não vê as pessoas, né, que gostam da gente? Por que eu não encontrei meu avô, minha avó, enfim? Aí ele fala, mas quem disse que eles não estão aqui? A gente que não está vendo. E muitas vezes a gente se sente sozinho, abandonado, e a gente não está. A gente só não está vendo. Não estamos vendo. E é por isso que é importante a gente ter esses encontros, para a gente se lembrar, né? Porque a gente tem memória fraca. Se esquece disso. No momento ainda de tanto estresse como todos nós estamos vivendo, né? É fácil a gente achar que a gente está sozinho, mesmo no meio de casa, mesmo no meio das pessoas que convivem com a gente. Mas a gente nunca está. Através das nossas orações, a gente se une àqueles seres que nos amam. Se tem um, pelo menos, é o nosso anjo da guarda, que tem a responsabilidade única de cuidar da gente. Mas além disso, aquelas pessoas que têm família, têm seus espíritos familiares, que velam pela família, como a gente viu no livro E a Vida Continua. Além disso, se eu tenho filhos, então tem mais um monte de anjo da guarda andando pela casa, desde que eles sejam chamados. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Se a gente não conectar, eles não vêm. Se a gente chamar, eles vêm. E eles ficam felizes de ver. Porque imagina a frustração deles se eles chegarem lá do outro lado, a gente chegar lá tudo sem fazer as coisas que tinham feito, vão olhar para eles e falar, mas e aí? Eles torcem por nós. São os nossos maiores fãs para que a gente seja bem-sucedido, né? E aí, falando um pouquinho do Instituto de Ciências do Espírito. A primeira coisa linda que ele fala é a importância da fé e da ciência tem que andar junto. E a gente ainda não aprendeu isso aqui na Terra. A gente acha que tem que ser uma ou outra. Quando a ciência da Terra fala da ciência da matéria. O Espiritismo vai estar falando da ciência do plano espiritual, do invisível. Isso dá a gente lembrar que a fé é exatamente esse pier para a gente segurar essa boia na hora que a gente está afogando. É o salva-vidas. Quem não tem fé não dá conta. E o interessante é que esse Covid, eu estava lendo uma reportagem falando de como a fé entre as pessoas, a fé das pessoas aumentou. E isso parece aquela história, né? Quando não tem mais jeito, então a gente reza, né? E aqui no Espiritismo a gente fala, não, a gente tem que rezar já no começo, não é a última instância. Tem que começar a rezar desde o primeiro dia.
É a fé que segura a gente, que anima a gente, que estimula a gente. Por quê? Porque encarnação não é passeio no parque, não é se divertir. Encarnação é trabalho. Tem gente que tem um trabalho menor, tem gente que tem um trabalho maior. E eu não estou falando trabalho de ir para o escritório. Não, estou falando trabalho na seara de Jesus. Eu estou falando trabalho é perdoar os meus inimigos. Eu estou falando trabalho é caridade. Estou falando trabalho é compaixão com aquelas pessoas que não compreendem a gente. A encarnação vai trabalho para todo mundo, cada um veio com seu roteirinho. E cada um vai sair daqui com seu MBO. Ou já entrou com seu MBO, né? Nós recebemos aqueles talentos falando, olha, Ana, você recebeu 2 talentinhos, vai fazer alguma coisa com ele. Não é para enterrar. Você recebeu o talento da família, recebeu o talento do estudo, recebeu o talento de poder andar, comer sozinha, enxergar, falar, seu corpo tá aí e tal. Família, o que você vai fazer com isso? Cada um de nós tem os nossos talentos. E a gente tem uma missão a cumprir. Outra coisa bonita que ele lembra a gente é a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Que é essa lei divina, que é a lei de Deus, que esse hálito de Deus está em todo o universo, que a lei divina ela é imutável, ela é constante. Em todos os planetas. Que Deus é Pai, que da mesma forma que Ele não abandona a gente aqui, Ele não abandona a gente lá. Então, quando a gente entrar mais à frente, nos capítulos mais complicados que falam de umbral, a gente lembrar que mesmo essas áreas mais tristes, umbralinas, elas não são abandonadas, elas não estão abandonadas. Os espíritos que estão lá não conseguem enxergar ajuda. Mas eles estão recebendo ajuda, e a ajuda está à disposição para quando eles quiserem sair de lá. Agora, é sempre cada um segundo as suas obras. Todos nós vamos morrer, formas diferentes, em dias diferentes, horários diferentes. E vamos chegar lá diferentes. Porque depende de cada um de nós, e a gente vai chegar lá sozinho. Com a nossa malinha e com a nossa fichinha. Preenchida por todas as coisas que a gente fez, de bom e de ruim. E aí o irmão Cláudio continua, cada um de nós é um mundo por si, e em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades, oportunidades, conforme desempenho ou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. O Divaldo fala de uma pessoa com quem ele rezava, que ele rezou, que ele viu um artigo no jornal de uma pessoa que se suicidou, se jogando na frente do trem. E ele ficou muito chocado com aquele incidente, colocou, ele tem um caderninho preto lá, que ele coloca os nomes para vibração. E aí, muito tempo depois, chega um espírito lá para ele. E ele fala, pois não, né? Acho que eu não te conheço. Aí ele fala assim, não, eu vim aqui para agradecer. Eu falei assim, mas agradecer o quê? O que que eu fiz? E aí ele fala que ele era aquele espírito que ele rezou, que tinha se atirado no trem, e que ele ficou amarrado naquele momento de se atirar no trem e do trem bater nele. Por um tempo indeterminado, só vivendo aquilo. E só depois de muitas das preces do Divaldo, ele conseguiu ser tirado desse momento. Então, olha só, nessas emoções fortes e que a gente tem um impacto grande, a gente se amarra a elas. Da mesma forma que a gente sabe que tem gente que se apega a uma casa, a um quadro, e a gente continua só enxergando aquilo. Por isso é importante da gente saber mais, porque esse conhecimento, na verdade, que a gente está conquistando,
vai servir como carta de alforria na hora que a gente chegar do outro lado, né? Agora, essa última frase que ele fala, que ninguém pode conhecer quem não estuda. Então, por exemplo, quando a gente pensa num Chico, uma pessoa pouco letrada enquanto viva, né? Mal fez escola, tal. Como é que ele conseguia escrever tantos livros tão complexos? Se ele não sabia. Ele não sabia nessa vida. Mas o conhecimento já existia dentro dele como espírito. Isso é importante a gente saber. É importante a gente estudar, mesmo que eu vá estudar depois de velhinha, não tem problema, o conhecimento fica guardado dentro de mim e pode ser usado no futuro, em outras encarnações. E outra coisa, ele continua, nem reter qualidades que não adquiriu. Então a gente adquire as qualidades, é esforço, é trabalho, é vontade em ação. Ninguém fica bom de um dia por outro, eu queria ser bonzinho, não adianta só querer, tem que fazer. Eu queria ser engenheiro. Não adianta só querer. Tem que estudar. Eu queria emagrecer. Não adianta só querer. Tem que fechar a boca e fazer exercício. Então, é isso que ele está querendo mostrar, que a aquisição de bens morais exige o mesmo esforço da gente. Que muitas vezes a gente acaba se acomodando e achando que as coisas vão acontecer sozinhas. Elas não vão. Ninguém vai ficar bom se não ficar treinando a ser bom. Se não começar a ser bom das coisas rotineiras, pequenininhas. E para a gente encerrar o estudo dessa noite, eu coloquei 3 coisas. A gente sempre termina com 3 reflexões, os nossos estudos. Primeira coisa é a transfiguração das nossas emoções em pensamentos. Para a gente refletir sobre isso. Então, se eu tô brava com meu marido, se eu tô brava com a minha esposa, toda vez que eu fico imantando, é essa imagem que eu tô colocando em cima deles. Dos latidos, das mordidas, dos coices. E aí eu viro um porco espinho. E vice-versa. A outra reflexão talvez seja uma reflexão para a vida inteira, que é: qual a minha tarefa aqui? Para que eu vim? O que eu vim fazer aqui? A gente tem que saber disso. E é uma pergunta difícil de fazer. A gente passa décadas aí e fica, será que eu fiz? Será que era isso? Porque a gente é treinado na nossa educação a pensar que a minha tarefa é ir bem na escola, ter um trabalho bom, ter um salário bom, ter uma família, casar. E é isso, só? Ou tem mais coisa? Se tiver mais coisa, o que é? E a terceira e última coisa é quem, no meio das trovoadas, das tempestades, a gente tem que segurar na mão de Deus. É isso que fica disso tudo. Porque esse amparo divino é constante. Não importa onde a gente está, aqui ou no plano espiritual. Toda vez que a gente pedir, Jesus lembrou a gente vai conseguir. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Todas as preces são ouvidas, né? Desde que elas sejam feitas com sentimento de amor. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora eu vou tirar todo mundo do mute para a gente poder comentar. Quem quer comentar? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo é a maneira como eles vêm mostrando, igual a história do gato subiu no telhado, né? O gato subiu no telhado, aí o gato derrubou o leite. Eles não vão ao ponto, óbvio, porque eles não podem ir ao ponto, mas é uma coisa tão sutil e tão sublime que quando eles perceberem, eles já estão mortos, né? E aí se dão conta sem um susto. Eu achei assim muito didático essa maneira e muito gentil. Acho que é mais que gentil, acho que é muito humana, né? Quer dizer, não é humana, é divina, né? A maneira de fazer.
sem ferir o outro, né? Imagina chegar lá, você chegou, você não sabe que você morreu, acha que acabou tudo, e de repente fala assim, ó, acabou, né? Qual que seria o aspecto psicológico, o efeito de uma coisa dessa, né? Obrigada, Gi. Quem mais quer comentar? Dona Odete, a gente não te escuta. Tem que tirar do mudo. Obrigado. Eles vão falando e fazendo com que a pessoa vá se observando, né? Uhum. Vá observando as coisas que estão à sua volta e que eles cheguem a essa conclusão, né? Como eles chegaram a essa conclusão e ela ficou assustada, né? É. Quando ela chegou à conclusão de que eles estavam num outro plano. E não num hospital onde eles iriam ser cuidados com um tratamento específico para eles, né? Eles foram observando isso e chegaram a uma conclusão, sem aquele susto que você disse, né? Sem a pessoa perceber. Então, eles foram se observando, né? Com as coisas acontecendo ali ao lado. Então, é uma maneira psicológica que o Cláudio usou para ir encaminhando a conversa, levando a conversa até eles perceberem, né? Que daí ele deu a resposta que eles estavam fora mesmo do corpo físico. É uma maneira... E quando a gente estiver trabalhando aí numa mesa mediúnica, num trabalho de desobsessão... tem que fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, tem que ter essa caridade e entender que não pode dar um susto, né? Eles chegam lá sem entender direito o que aconteceu, falam assim, então, você morreu. Não pode fazer isso. Você tem que ter uma habilidade para endereçar a conversa, levar a conversa, né? Até o ponto que a pessoa reflita e perceba, sem esse susto, né? Uhum. Então, uma conversa que tem que saber a pessoa o doutrinador ou a pessoa que está encaminhando, né? Tem que saber usar as palavras. Mais algum comentário de alguém? Antes da gente encerrar. Eu posso fazer? De tudo que a Ana nos trouxe para reflexão na noite de hoje, 2 itens eu considero importantíssimos, já são nossos conhecidos de reflexões anteriores, mas é bom que a gente recorde que eles são de fundamental importância. Primeiro, a força do pensamento. Pensamento é energia criadora, a gente tem que lembrar disso toda hora. E a segunda eu até anotei, de tanto que me chamou a atenção, foi a frase que ela trouxe: ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Eu anotei porque eu quero, mais uma vez, comentar com vocês a importância desse nosso grupo de estudo. Repito, aparentemente singelo, grupo pequeno, trabalho que não sai manchete nenhuma, mas realmente é a abençoada oportunidade para ampliarmos os nossos conhecimentos, modificarmos o nosso padrão vibratório, como a própria Ana comentou aí na hora, é a nossa carta de alforria. Se a gente quiser se libertar da prisão da nossa própria ignorância, nossa própria inferioridade, tem que ser através do estudo. Então, que Jesus abençoe o nosso desejo sincero de estudo e de trabalho. Assim seja. Assim seja. Vamos aproveitar para encerrar, então, agora, com essa
semi-prece que a Lúcia fez, que nós possamos aí viver essas palavras lidas, estudadas por nós, trazer para o nosso dia a dia essa confiança, essa fé, essa certeza da importância dos nossos pensamentos como energia criadora ao redor de nós e ao redor de todos aqueles com quem convivemos. Lembrar que nós nunca estamos desamparados, mesmo quando somos completamente ignorantes da nossa realidade infantil, como é o nosso caso aqui na Terra. Obrigada, Mestre Jesus, pela sua infinita bondade conosco. Fica conosco durante toda essa semana, nos protegendo e nos amparando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim seja.